Olá, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos, mais uma vez trazendo uma mensagem de fé e reflexão para os vossos corações. Queridos, hoje eu quero trazer uma pequena mensagem, uma pequena palavra que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. É esse versículo em que eu quero falar um pouco sobre ele. Mas para que possamos entender a palavra do Senhor, está escrito assim no livro de Mateus, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos descer um pouco mais além, versículo 12. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras tornem-se em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Interessante, queridos e amados irmãos, que na maioria das vezes nós achamos que nós não iremos passar pelo processo de tentações, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo um dia passou. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa por esse processo de tentações, ele passa por esse constrangimento no deserto, assim como a Bíblia narra, como a Bíblia falou, para que isso possa ficar como exemplo. Porque, queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele 100% santo, sendo Ele 100% Deus e 100% homem, sendo Ele alguém, um homem que nunca pecou sobre a face da terra, mesmo Ele não tendo pecado, Ele foi levado ao deserto para que lá fosse tentado pelo nosso adversário, pelo diabo. Então, também não tem sido diferente em nossas vidas. Inúmeras as vezes nós somos colocados em meio ao deserto, em meio ao processo, para que venhamos ser tentado, para que venhamos ser aprovados. E o interessante aqui no versículo 4, é isso em que eu quero falar, é que ele deixa bem claro que quem deixa bem claro o nosso Senhor Jesus Cristo, que nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra que sai, e sim da palavra que procede da boca do Senhor. Que palavra é essa, queridos e amados irmãos? Quando a Bíblia refere-se a respeito da palavra do Senhor, nós sabemos que a palavra do Senhor é a Bíblia. Essa é a palavra do Senhor. Eis aqui o GPS, a bússola que conduz o ser humano para o céu. Quer ir para o céu? Comece a verificar a Bíblia. Mas é claro que não é só verificar a Bíblia, é dar credibilidade ao que está escrito, é dar incredibilidade ao Senhor, queridos. E nem só de pão viverá o homem, sim da palavra, das palavras em que sai da boca do Senhor. Então, queridos, para que possamos entender, é a palavra do Senhor que na maioria das vezes fortalece o fraco, é a palavra do Senhor que na maioria das vezes edifica aquele que encontra-se abatido, ou caído, ou esmorecido em meio à sua fé. É a palavra do Senhor que inúmeras as vezes tem levantado aquele que encontra-se caído, queridos e amados. É a palavra do Senhor que tem fortalecido aquele que inúmeras as vezes tem passado pelo processo em meio ao deserto. É a palavra do Senhor que inúmeras as vezes tem renovado as nossas forças. É a palavra do Senhor. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo está narrando aqui no livro de Mateus capítulo 4, verso 4, ele mesmo fala para o tentador, ele mesmo fala para o diabo, nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra, das palavras que saem, ou em outras versões, que procede da boca do Senhor. Então é a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem se tornado alimento para cada um de nós. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela traz libertações para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, para os nossos cônjuges, para aquelas pessoas que nós temos clamado, para aquelas pessoas que nós temos orado. É a palavra do Senhor. Não é à toa em que no livro de João, capítulo 8, verso 32, a palavra do Senhor está dizendo assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, queridos e amados irmãos? A verdade aí no qual a Bíblia talvez esteja narrando, ela refere-se talvez ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas para que eu e você possamos chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ir pela palavra. Então, queridos, é a palavra do Senhor Jesus Cristo que tem nos dado força, ânimo, coragem e vigor para que possamos dar continuidade na jornada. Nós sabemos que os dias são maus, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem nos guardado, ele tem nos protegido de inúmeras afrontas em que o inimigo e pessoas têm levantado contra mim, contra você. Por isso, queridos, eu glorifico, eu exalto, eu bendigo o nome do Senhor, porque mesmo em meio às minhas fraquezas, eu me lembro de um versículo, eu me lembro de uma palavra, e isso edifica, fortalece-me e dá-me coragem, vontade
para persistir e continuar na jornada. Por mais que eu esteja passando pelo processo, por mais que eu esteja passando pelo deserto. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica a mensagem. Amém?